Renato Augusto se aposentou esse ano depois de passagem pelo Fluminense, mas o homem mal pôde curtir a aposentadoria, já arrumou um novo emprego, será comentarista da Rede Globo, inclusive vai trabalhar na Copa do Mundo. Vamos entender aí esse início de uma nova carreira para Renato Augusto, um novo comentarista chegando ao Grupo Globo, um novo ex-jogador na função de comentarista. Matéria no domínioesportivo.com, do Ribamar Xavier. Renato Augusto estreia como comentarista da Globo e reforça a equipe para a Copa do Mundo de 2026. A Globo segue fortalecendo seu time de especialistas e aposta em um nome de peso para elevar ainda mais o nível das transmissões. Renato Augusto, ex-jogador da Seleção Brasileira e ídolo do Corinthians, chega para enriquecer a análise dos jogos e programas da Globo em todas as plataformas do grupo, incluindo TV aberta, canais pagos e ambiente digital. A contratação também faz parte do planejamento da emissora para a Copa do Mundo de 2026. Com uma carreira marcada por decisões importantes, títulos e liderança dentro de campo, Renato Augusto passa agora a dividir sua experiência com o público, oferecendo uma leitura técnica apurada e o olhar de quem já viveu o futebol. A estreia marcada final da Copa do Brasil. A estreia de Renato Augusto será como comentarista da Globo, já tem data definida, será neste domingo, dia 21, quando ele participará da transmissão da segunda partida da final da Copa do Brasil entre Vasco e Corinthians na GE TV. O confronto, que reúne dois gigantes do futebol brasileiro, servirá como palco ideal para a emissora para a primeira aparição do ex-jogador em uma transmissão oficial, aumentando ainda mais a expectativa do público por sua atuação fora das quatro linhas. É isso. Renato Augusto estreia na Globo, é um jogador que sempre deu declarações muito articuladas, então era tendência que ele se tornasse comentarista ou mesmo treinador, optou pela vida de comentarista e já estreia em um grande jogo, né? Final da Copa do Brasil, entre Corinthians e Vasco. Corinthians, onde ele é ídolo, fez história. Vasco, que foi rival dele quando ele jogou no Flamengo, ou seja, estreia aí em um palco interessante. Vamos ver. Gostei dessa transição. Geralmente o cara, antes de começar, ele deve ter feito já alguns testes, alguns comentários em off, deve ter estudado bastante. Saberemos aí o desempenho do Renato Augusto, comentarista, no próximo domingo. A experiência de quem viveu o futebol por todos os ângulos. Em sua primeira manifestação após o anúncio, o Renato destacou o significado desse novo momento da carreira e a responsabilidade de integrar o time de comentaristas da Globo. Abre aspas para Renato Augusto. Primeiro, eu gostaria de agradecer a oportunidade de poder estar em mais um grande time na minha vida. Agora, de uma outra forma. Poder vivenciar o futebol de uma outra maneira e enxergar o jogo de um outro ângulo. Já vivenciei o futebol como torcedor e jogador. Agora vai ser incrível poder fazer parte desse time de comentaristas. Espero que seja uma jornada incrível e que eu possa corresponder à altura daquilo que é a Globo. Chegou botando aí a nova empresa lá em cima. A declaração reforça a proposta da emissora de investir em ex-atletas com vivência internacional, isto em protagonismo em grandes competições, um modelo que tem sido cada vez mais valorizado pelo público. Um pouco da trajetória de Renato Augusto. Revelado pelo Flamengo, Renato Augusto construiu uma carreira sólida e repleta de conquistas. Foi no Corinthians que ele alcançou o status de ídolo, sendo um dos principais nomes da campanha do título brasileiro de 2015, além de referência técnica e liderança em diferentes momentos do clube. No futebol internacional, atuou pelo Bayer Leverkusen da Alemanha e teve uma passagem marcante de 5 anos pelo Beijing Guoan da China, onde se consolidou como um dos brasileiros mais respeitados na liga local. Em 2025, Renato anunciou o encerramento da carreira como jogador profissional, defendendo o Fluminense, encerrando um ciclo de alto nível no futebol. Grande carreira de Renato Augusto, né? Brilhou no Corinthians, revelado pelo Flamengo, se aposentou agora pelo Fluminense, ou seja, se aposentou jogando ainda Série A, jogando ainda alto nível. Então, realmente é um grande jogador com uma grande história, o que o credencia a ser um grande comentarista, como outros já passaram por esse momento, estão passando por esse momento. E ele tá no radar da Copa do Mundo. Vamos entender isso aqui, ó. Copa do Mundo 2026 no radar da Globo. Além das transmissões nacionais, Renato Augusto já está integrado ao planejamento da Globo para a Copa do Mundo de 2026, que será disputada nos Estados Unidos, México e Canadá. A emissora aposta em nomes com bagagem internacional e vivência em grandes torneios para oferecer análises mais profundas durante o Mundial. Lembrando que Renato Augusto já disputou uma Copa do Mundo pela seleção brasileira, que eu me lembre, uma Copa do Mundo
Não sei se foram mais que isso. A chegada de Renato reforça o posicionamento da Globo como referência em transmissões esportivas, apostando em credibilidade, conhecimento técnico e conexão com o torcedor. É isso, Renato chega para integrar o time da Globo na Copa do Mundo, onde ele já jogou, vai trazer todo o respeito que ele tem, o carinho que ele tem pela torcida do Corinthians, pela torcida do Flamengo. É um cara que eu não vejo muita gente odiá-lo, então nunca foi de se envolver em grandes polêmicas. É um jogador, como se diz, low profile, então tem tudo aí para chegar e não gerar rejeição de ninguém. E se ele for bom na comentário, como ele era bom jogador, vai ter aí uma longa e próspera carreira na mídia esportiva. Que ele tenha sorte, que faça bons trabalhos e vamos acompanhar já nesse domingo no jogo Vasco da Gama e Corinthians. É isso, tô deixando 2 vídeos aqui, vídeos que vão falar sobre mídia esportiva, futebol brasileiro e muito mais. Clica lá que você não vai se arrepender.